todos, sejam bem-vindos ao programa Espaço Saúde. Nosso convidado de hoje é o professor Marcos Eduardo, que é coordenador de atendimento educacional da Secretaria de Educação. Olá, professor. Olá. Professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse sobre esse programa da educação da Secretaria que vocês inseriram nas 15 unidades educacionais, né, que trabalham com educação infantil, sobre a alimentação saudável, que é o Self-Service. Como que começou o projeto? Quais são as crianças, qual a idade das crianças que fazem parte do projeto? Esse projeto começa, Clara, no final de 2014, quando o Instituto Avisalá, um órgão de São Paulo, conceituado, junto com o MEC e parceria com o Santander, realiza uma pesquisa em todo o Brasil, né? Selecionando as cidades que teriam minimamente um suporte para poder realizar o programa. E aí o Guarujá foi escolhido e ficou entre as 20 cidades para desenvolver. Aí teria alguns critérios, ter uma unidade do pró-infância, enfim, e nós fomos contemplados. Aí, a partir desse momento, então, começamos a fazer a formação nossa, né? Porque dos professores. Mas primeiro montar a equipe, porque a Secretaria de Educação teria que ter alguns educadores com perfil para a realização da formação. E aí foi feito isso, e aí todo um agendamento, e começamos então a capacitar toda a nossa rede de creches, no caso. Entendi. Quantos professores estão envolvidos nessa atividade? Na verdade, são 35 profissionais, né? Porque uma das exigências também do Instituto é que participe da formação o diretor e o orientador pedagógico. De cada unidade. De cada unidade. Nós capacitamos esses profissionais e eles repassam esse conhecimento para a sua equipe, da sua unidade. Entendi. Então seria isso. E aí são 15 unidades envolvidas. São os multiplicadores. Isso, perfeito, Clara. Isso mesmo. Entendi. E aí, assim, a partir daí, qual foi o próximo passo? E aí, na verdade, eu sou formador, né, da gestão para a saúde e bem-estar. Então, dentro desse processo, pensar tudo aquilo, né, assim como o MEC preconiza, tudo aquilo que envolve um novo olhar sobre a criança, né, com uma visão de integralidade. Né? Eu tenho que olhar essa criança como um todo. Né? Então, a partir daí, começamos a pensar na lavagem das mãos, porque o número de crianças que contraíam, né? Se contaminavam, porque elas brincam, põem a mão em qualquer lugar, põem na boca, isso gerava uma série de infecções e afastamentos. Então foi feito todo um levantamento, um diagnóstico, aí a partir disso foi feita uma capacitação dentro do programa, né? Para os diretores e orientadores, de os procedimentos necessários para que as crianças pudessem executar, dentro da linguagem delas, né? Mas os procedimentos corretos da lavagem das mãos. Aí o segundo passo foi a higienização do nariz. Tudo isso visando essa autonomia da criança. Então, discutimos textos o ano todo, né? Foi esse processo, refletimos e pensávamos em estratégias para que o nosso professor pudesse absorver compreender esse novo olhar, né? Para que executasse, treinasse essas crianças. Então, foi esse o ano todo, o ano passado. E aí era feito dentro da sala de aula, no período que elas estavam... Isso. Nós temos os HDs, né? Que é o momento onde... E os HTPCs, no caso da pré-escola. É o momento onde há uma parada para que esse professor reflita sobre a sua prática. Então, basicamente, a pauta que nós realizávamos com os diretores, eles executavam com os professores. Era como se fosse tipo uma reunião ali, um levantamento ou uma apresentação do que seria feito naquele... Perfeito. E aí, contextualizando isso, né? Pensando assim, cada unidade tem um funcionamento, tem uma dinâmica, e quais os recursos que nós temos nessa unidade específica. Aí pensar todas essas questões, né? E aí nós discutimos com os professores também. Então, porque é um trabalho coletivo, né, Clara? Não é algo solitário. É importante que, de alguma forma,
você tem que vender o peixe, né? Então, preciso acreditar na autonomia da criança, preciso acreditar que ela é capaz de realizar esse procedimento sozinha. E quando você vê, você fica de boca aberta, porque eles desenvolvem com uma excelência. Aí você fica assim, meu Deus, como é que vai? Tão pequenininho, né? E desenvolvendo isso. Mas eles são muito inteligentes, né? Já são muito mais espertos que a gente. Muito mais, muito à frente, quilômetros. Essa geração já vem de agora já vem pronta. Impressionante. Mas nesse projeto envolve tem algum momento que envolve a família desse aluno? Então, toda essa mudança de olhar, Clara, vem na contramão, né, de toda uma educação tradicional que nós vivenciamos, né? Então, as coisas não vêm prontas, elas são construídas. E mudar o olhar não só do educador, mas também da família. Entendi. Porque eu preciso, enquanto pai, enquanto educador, apostar na capacidade dessa criança, que ela é capaz de realizar. Se eu não fizer isso, eu vou antecipar as coisas. Eu já apresento à criança algo pronto. E aí eu não dou a liberdade para que ela construa o seu conhecimento, o seu saber, né? E se aproprie dele. Então, veja bem, eu estou pensando nesse adulto. Que adulto é esse que nós queremos lá na frente? Um adulto que seja crítico, que se posicione, um adulto que consiga ter prontidão para a vida, né? Então, seria isso. Os pais se aproximam, eles têm reuniões, eles participam dessas questões, mesmo porque os pais mesmo procuram os gestores, né? Ah, meu filho agora quer comer sozinho, que negócio é esse? Você vê, na escola eles levam esse conhecimento para dentro de casa. Então, quer se servir, né? E colocam essa questão. Né? Vocês fizeram algum levantamento na questão da alimentação das crianças no sentido em casa? Se elas tinham dificuldade de comer, por exemplo, legumes, verduras? É nítido porque ela diz, não quero. Né? Ela já disse para a merendeira que não quer. Então, toda essa reeducação, porque ela nem sabe por que não quer, claro. Ela simplesmente não quer. Então, cabe ao educador sensibilizá-la, né? E aí, quando ela tem essa possibilidade de escolha, é fantástico, porque está ali à disposição. Só que ela não é obrigada. Ela não é obrigada, porque quando você tira isso, desobriga ela, vem a curiosidade, porque ela vê o coleguinha comendo, aí ela... E assim é o processo, aguça o desejo dela de provar, pelo menos. Aí ela vê que é gostoso. E aí vem esse processo, ela vai se apropriando de algo que ela até então rejeitava, e ela passa, então, a comer com tranquilidade. Também tem um outro aspecto que é importante do programa, do projeto, do self-service, que evita o desperdício, né? Porque eu ponho a quantidade que eu quero. Então, a criança é trabalhada para colocar a quantidade necessária no prato. Então, é diferente de um prato que a merendeira colocava pronto, o arroz, o feijão, a mistura e os legumes, coisas assim. Muitas vezes ela não queria comer tudo aquilo, muitas vezes acaba desperdiçando, né? Mas então ela põe a quantidade, né? Tem criança que só põe arroz, só põe o legume. Aí tem todo um trabalho que é feito, porque os educadores estão próximos, né? Entendi. E qual que é o cardápio? Nossa, aí são vários, né? São variedades que nós temos, carne, enfim, macarrão, todo tipo de, muitos legumes variados para poder... Mas sempre aguçando o olhar, né? Porque a criança gosta dessa questão colorida, coisas, né, que aguçam. E uma das questões que eu acho que também é fundamental no programa é que ele aproxima a criança do mundo real. Porque uma coisa é eu fazer a minha refeição, Clara, com numa mesa de fórmica, num banco. E outra coisa é eu fazer essa mesma refeição com uma toalha bonita, com um vasinho, com um prato de vidro. Isso é o que ela vê em casa, isso ela vê no restaurante. Então, assim, é o mundo real dentro da escola. Isso é fundamental. Porque que mundo é que eu estou? Separado? Não. Então, quando eu reproduzo isso dentro da escola, a criança vai se apropriando. E ela tem propriedade para isso, né? Já sente vontade de comer quando vê a mesa pronta, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Então, esta autonomia, essa possibilidade, que eu diria, né? Para que a criança escolha, é fundamental, fantástico. Qual que é a idade deles? Creche de 0 a 3 anos, né?
4 anos, 5 anos seriam a pré-escola. Então, 2 aninhos, 3 aninhos, você vê ele se servindo tranquilamente. Na creche também. Na já, creche, também já. O plus, né? A grande novidade justamente são crianças de creche, né? Pequenas, e já dizendo para o mundo para que vieram na Terra, né? Já tem toda uma posição, se posicionam, e isso é maravilhoso de ver, né? Um sujeito desejante, como psicólogo a gente coloca, esse ser já coloca para a gente, eu quero isso, não quero isso. E as mães comentam, né? Para se arrumar, eu quero essa calça, não quero essa blusa, eu quero isso, não quero aquilo. Pequenininho já disse o que quer para a mãe. Então, muitas vezes a mãe não entende isso, a roupa está no cesto, né? E não dá para lavar. Então, eu tenho que respeitar esse sujeito que deseja, porque é dessa forma que ele vai constituindo a sua identidade, Clara, como ser humano. Então, é muito interessante nós percebermos o desenvolvimento da criança nesse processo. Maravilhoso. E como que é feita a escolha dos alimentos? Então, existe toda uma equipe, né, na Secretaria de Educação, da nutricionista, né, que é balanceado, existe acompanhamento dessa equipe de nutricionistas, né, e eles determinam lá o que tem. E a equipe de merenda vai cumprir o cardápio estabelecido naquela semana, naquele mês, e aí semanalmente vai chegando os alimentos e vai desenvolvendo. Seria isso. Entendi. Aí dentro dessa proposta nutricional, né, que é que é proposta pela educação, pela secretaria durante o mês, aí insere esse cardápio que vocês trabalham Na verdade, o cardápio é o mesmo. Nós só inserimos essa autonomia na criança de se servir. Antes, o que acontecia? Elas faziam uma filinha, chegavam no balcão, a merendeira já tirava da panela, colocava, montava o pratinho, já entregava, eles iam para a mesa. Hoje não, já está no balcão, né, em travessas, né, com todo o cuidado que nós temos da questão de contaminação, da higienização do local, tudo. A criança vai se servindo, esvaziou, né, o refratário, já automaticamente já é reposto, e assim eles entram, vão pegam o talher, como se fosse um self-service de verdade, né? Então, assim, é um restaurante miniatura, seria isso. Deve ser muito legal, né? Deve ser bárbaro. É bárbaro, muito bom, muito bom. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o professor Eduardo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Tornamos com o professor Eduardo, que também é psicólogo e juntou as duas atividades para trabalhar esse projeto com as crianças. E eu queria saber do senhor, professor, como que é essa questão da leitura que é feita para os bebês? Ele é dentro dessa mesma proposta, desse programa da autonomia das crianças? Perfeito. Então, o Instituto Avisa Lá, ele tem 2 frentes de atuação. Uma, que é a gestão para a saúde e bem-estar da criança, que observa essa criança de uma forma integral, né? A parte emocional, a parte física, as relações, né, que estão estabelecidas para essa criança, para garantir que ocorra, de fato, um desenvolvimento com qualidade. A outra frente é a questão pedagógica, né? Então, esse ano, a questão da leitura e escrita vem, que é importante ressaltar aqui, vem desenvolver essa capacidade da imaginação, né?
criar na criança esse comportamento leitor, né? Que ela possa ter contato. Então, é ofertado através de toda uma formação que os gestores têm, e aí entra a Secretaria de Educação, dando essa condição, né? Porque você oferta vários gêneros literários para a criança. Poesia, né? O que você imaginar, contos de fadas. Então, a partir do momento que a professora, né? Ou a ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lê para a criança, né? Possibilita ela toda uma elaboração, né? Psíquica, de construção de identidade, de identificação com o personagem, né? De criar paralelos, de poder utilizar esses personagens até no sentido de discriminar uma coisa da outra, né? Então, todo esse processo é construído através da leitura. Então, existe o momento da leitura, onde eles escolhem livremente. Eles que fazem a escolha dos livros? Isso, porque fica a exposição. O que nós temos também, isso já vem antes, vem ocorrendo antes da formação do Avisalá, né? Nós temos os cantos. Né, os cantos pedagógicos, que aí nós temos os cantos, onde tem à disposição livros, vários livros, de vários gêneros. Nós temos, por exemplo, uma arara com vários figurinos, fantasias. No cantinho da beleza, por exemplo, tem espelhos, tem questões que eles podem... Eles escolhem as roupas, as fantasias. Perfeito. E se arrumam. E trabalham essa questão da imaginação, da fantasia, ou seja, toda a forma de expressão dessa criança é possibilitado nesse ambiente chamado escola, vai. Porque ela também está aprendendo ali. Então, tudo que ela realiza dentro desse ambiente é visando o seu desenvolvimento. Então, uma questão é eu brincar na rua ou brincar dentro de casa com o primo, com o irmão. Outra coisa é brincar dentro da escola. Isso contribui para eles criarem tipo, uma imaginação? Porque assim, a Perfeito. gente costuma falar, nós adultos, assim, eu tenho imagem fotográfica, alguma coisa assim, assim tipo, você está falando e eu estou visualizando tal imagem, né? Será que isso também contribui? Contribui. Para a imaginação deles, assim, aguça a imaginação? Perfeito, Clara, porque assim, nós adultos temos alguns recursos que as crianças estão em processo de desenvolvimento. Se você não está bem com alguma coisa, por exemplo, você tem a opção de terapia, você vai dançar, você fazer alguma atividade que possa, de alguma forma, extravasar isso. A criança, ela extravasa tudo isso através do brincar. Entendi. Através das atividades. Das atividades propostas para ela. Então, este ambiente é pensado como um facilitador para o seu desenvolvimento. E principalmente para que ela entre em contato com as suas questões, né? Então, assim, o que nós temos como carro-chefe? O cuidar e o educar estão juntos. Não existe uma dissociação, uma cisão. Quando eu estou educando, eu estou cuidando. Quando eu estou cuidando, eu também estou educando. Né? Então, essa é a grande carro-mestre do nosso trabalho. Né? Você falou que na questão da alimentação, né? Do certo. Restaurante, como que é garantida a qualidade nutricional desses alimentos para as crianças? Lógico, deve ter um acompanhamento. Sim, tal, mas então, que você explicasse toda essa questão, todas essas questões que vão surgindo a partir da implantação, como eu falei para você no começo, existe uma equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação que acompanha todo esse processo, né? Então, qualquer relato que a criança tem uma dificuldade, elas recebem orientação de como está abordando e realizar esse trabalho junto às crianças, sensibilizando de alguma forma para que ela, como falei, possa ter essa capacidade de se posicionar de um outro jeito, né? De provar, por exemplo, o alimento, justamente para não ter esse desnível, não ocorrer esse desnível, né? Quer dizer, a qualidade nutricional ela tem que ocorrer. Né? Mas no começo de implantação, há uma rejeição da criança inicialmente. Às vezes, muitas crianças pegam na espumadeira tremendo, porque há uma insegurança, nunca fizeram isso. Né? Então, todo esse período é analisado e discutido na formação. E a partir disso é que nós vamos implantando gradualmente as coisas. Não é abruptamente, né? Seria isso.
E aí, assim, eu perguntei da questão da família, né? Certo. E aí, assim, vocês chegam a conversar com os pais, por exemplo, numa reunião de pais, expor isso, ou no caso da criança, porque, assim, lá ela tem uma alimentação mais nutritiva, né, na unidade. Sim, E em casa não muitas vezes tem. Em casa, Perfeito. porque às vezes até também pela situação financeira, tal. Sim. Então, Vocês têm acesso a isso? Tem como algum sim. diagnóstico disso? Então, todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, ele é fruto para que a gente possa pensar em políticas públicas para dar conta dessas questões. Nós entendemos que são questões sociais, né? Socioeconômicas, porém, a escola hoje, ela tem essa condição e a nossa alimentação é de excelência, né? Então, mesmo diante dessa questão, é possível, eu diria, a gente garantir uma boa alimentação, com orientação, inclusive, dos pais nesse sentido, porque os pais têm reuniões periódicas e todas as dúvidas, né, ou qualquer outra situação é discutido. Então, os gestores também estão abertos para acolher, nós chamamos justamente esse termo, acolher esse pai numa situação onde que ele tenha dificuldade até de entendimento de algumas questões, né, e garantir que essa criança se alimente de fato, corretamente, até para o seu desenvolvimento, né? Vocês tiveram alguma resistência, assim, por exemplo, merendeira, né, para essa situação? Não. Olha... Porque, assim, elas colocavam a comida no prato da criança, de repente elas colocam lá para as crianças se servirem, né? Clara, imagina, eu estou há muitos anos fazendo a mesma coisa, de repente vem essa equipe, não sei de onde, e diz assim, olha, gente, nós vamos olhar para essa criança de um outro jeito agora. Ela tem capacidade sim. Ah, mas isso não vai dar certo? Por que vai quebrar prato? Olha, gente, o índice de... Só teve uma ocorrência numa unidade de a criança deixar cair assim, mas foi uma questão tão... Não teve problema nenhum. E foi um deslize. Mas assim, até porque é novo, ela pega no prato com muita firmeza, né? E ela vai passando e vai colocando como é na vida real, né? Não tem, eu diria, diferença. Mas resistência sim, porque tudo que é novo, de alguma forma... Uma insegurança. Há uma insegurança, porque eu não sei, mas aí é que está. Muitas vezes eu digo assim, professor, você vai apresentar esse filho para esta mãe, porque essa mãe nem conhece esse filho direito, porque ela trabalha o dia inteiro, chega cansada de noite a preparar toda uma rotina para o dia seguinte. Então, nós estamos tendo o privilégio, né, de alguma forma, de acompanhar todo esse desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, de que forma que eu vou apresentar para esta mãe esse filho? Possibilitando que ele se mostre. Então, aí as mães ficam surpresas da capacidade que têm os seus filhos. Eu fico assim, extasiado, porque a alegria com que elas falam para a gente é algo fantástico. Assim. Gente, eu não conhecia, não sabia que meu filho faria isso, né? Aí você fala assim, mãe, ele faz. E muito pequeno, mais. né? Tão pequenininho, mas tão sabido, não sabia. Por quê? Em casa não é dada essa oportunidade. Ela nem imagina que o filho é capaz disso. Então, quando esse processo de aprendizagem que ocorre na escola, possibilita todas essas frentes, eu diria, né? E aí, nós vamos para um outro polo que é importante, que é também trabalhado no programa, que é a qualidade dos vínculos afetivos. Claro, antes de iniciar esse trabalho do self-service, qual foi a nossa proposta do Avisalá, e nós fizemos com todos os nossos gestores. Você vai pensar numa comida que te marcou, que te acompanhou desde quando você era jovem ou criança, né? A mãe que te preparava uma sopa quando você tanto precisava, ou uma avó que preparava bolinhos de chuva para você, coisas que te marcaram a partir desse alimento. Percebam que quando eu me remeto no pensamento a este momento, aí você começa a se dar conta do quanto está atrelado a parte afetiva com a questão do alimento. Então, a pergunta é, como é que eu oferto esse alimento para essa criança? Então, os gestores foram sensibilizados a olhar para si primeiro, para entender a importância que tem isso, né? E, a partir desse momento, então, trabalhar. Então, o que nós fizemos? Um livro de receita. Todos criaram uma história,
com uma receita que marcou a sua vida. E aí elas reproduziram isso em cada unidade. Imagina então que cada unidade, são 15 unidades, terão 15 livros de receita, com histórias fascinantes. E aí tem um lado afetivo muito forte, porque muitas pessoas não estão entre nós, né? Então, há uma lembrança, há uma mobilização. Aquela receita da vovó, né? E tudo isso que você não esquece, né? Você sempre vai lembrar. E o momento onde você estava tão carente, tão precisado, como diz o outro, né? Tão necessitado daquele aconchego, né? Então, esse alimento entra como um bálsamo, né, que te refrigera, te alimenta o teu espírito. Então é importante pensarmos nessas possibilidades também, e não só essa questão mecânica, está aqui o alimento, a criança come mecanicamente, não. Como eu dou esse alimento para ela? Então isso é fundamental. Então, Você pode marcar de uma maneira positiva quanto negativa a vida de uma criança. Perfeito. E essa foi a reflexão final, Clara. Porque assim, gente, nesses momentos onde está atrelado alimento e alguma vivência, alguma experiência, né? Que marcas que ficaram na gente? E que marcas eu quero deixar nessa criança? De maneira quero ser lembrada por ela, né? Perfeito. Então, como é que eu quero que essa criança se desenvolva lá na frente? Porque tem pessoas, eu dou aula em faculdade, eu vejo, né? Gente, alguém tem lembrança, por exemplo, pergunto para meus alunos, alguém tem lembrança de alguma experiência com o professor? Todo mundo, né? Aí você vai ver algumas muito traumáticas e nunca esquecem. Gente, mas a pessoa já é adulta e ela lembra no dia que o professor gritou, no dia que o professor... Então, assim, eu digo sempre para eles que nós somos formados e constituídos por todas essas pessoas que passam pela vida da gente e deixam marcas na gente. Eu sou fruto dessas pessoas. Então, nós, como educadores, temos que dar condição para que essa criança tenha o melhor possível no seu desenvolvimento. Isso é qualidade de vínculo. Isso é possibilidade e garantir o direito que ela tem a uma educação de qualidade no país, né? E nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que isso é importante. E direito também de se tornar um adulto saudável. Saudável, né? Porque nós temos pessoas adultas, gente, infelizmente, adoecidas, né? Infelizmente. Mas é fruto de uma história. Nós somos produtos e fruto de uma história, né? Isso que eu digo. Muito legal, muito boa, muito bom o projeto e assim nós vamos chegando ao fim de mais um programa Espaço Saúde. Eu vou deixar as considerações finais para o senhor. Eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer a toda essa equipe, né? Agradecer à Secretaria de Educação e principalmente a todos os gestores, né? Porque sem eles esse projeto não existiria, né? Então, para mim é importante, e aí eu quero deixar esse registro aqui, como foi importante e é importante estar nessa formação com todos, né? Porque você percebe não só o desenvolvimento da criança, mas também desse adulto que tem que se olhar de um outro jeito. Porque a vida da gente está mudando e, de alguma forma, eu também tenho que me adaptar a esse novo momento, né? As crianças hoje são nativas da tecnologia. E como eu estou? Eu não posso oferecer uma educação de 10, 20 anos atrás, né? Então, eu agradeço a todos pelo empenho, pelo compromisso, por acreditar na educação. Eu acho que é isso que eu quero agradecer. Muito obrigada por o senhor ter vindo, pela sua disponibilidade. E muito obrigada a você de casa por nos assistir e até a próxima semana.